A gente tem falado bastante nas últimas semanas da falta de segurança e do medo que a população tem de ser vítima de violência, né, Miriam? Com toda razão esse medo, né, Erivelto? Ter medo de alguma coisa é até normal, todo mundo tem, é até uma forma de proteção. O problema é quando esse medo passa a ser incontrolável e afeta as atividades do dia a dia. Medo de dirigir, de enfrentar o trânsito. Tenho fobia desse trânsito aí muito louco que nós temos na cidade aí. Pânico em entrar em um elevador. De ficar em uma sala com a porta fechada. Fobias que passam a dominar algumas pessoas. Cada um tem seu medinho escondido dentro da própria pessoa, né? Um sentimento que parece incontrolável. O teu coração dispara muito, a tua mão fica adormecida, você perde a concentração total. A pessoa está falando, você só quer sair dali, é um pânico como se você fosse morrer. Rosângela fica longe de elevadores, não pega de jeito nenhum avião e evita ficar em lugares fechados. Para ela, os medos viraram uma prisão. Se eu fico numa sala que eu não consigo visualizar a janela e que tenha grade e cortina na frente daquela janela, aquilo me deixa desesperado. Eu não consigo ficar no banco de trás de um carro que só tem 2 portas, porque eu me sinto presa, trancada ali dentro. E existem vários outros tipos de medos. O Cláudio tinha pavor de falar em público. Você precisava falar para muita gente? O que você sentia, Cláudio? Sim, eu precisava falar muito em público, porque eu tenho uma equipe, né, de trabalho numa empresa, tem que fazer apresentações, demonstrar resultados, e eu tinha muito medo, sentia muito medo e a fobia de falar em público. Então, momentos antes de falar eu ficava suando, as mãos gelavam e eu não conseguia expor, né, muito medo dessa exposição. Depois de 2 anos de tratamento, Cláudio venceu o medo e só aí é que deslanchou na carreira profissional. Hoje viaja para o exterior pela empresa, dando treinamentos para outros funcionários. Eu venci o medo, não ter mais o medo de ir lá expor na reunião mais. O meu maior sonho mesmo é assim, me livrar disso. Eu acho que o dia que eu conseguir entrar dentro de um avião, ver que a porta fechou, ficar tranquila ali, esperando ele decolar e pousar, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Deve ser mesmo uma vitória. Mira, você tem medo de alguma coisa? Erivelto, como a nossa entrevistada, eu confesso que eu tenho medo de avião, mas assim, consigo controlar, não deixo de fazer nada por causa disso. Mas a gente entende muito bem quem passa por essa situação. E para falar um pouco mais sobre o assunto, nós convidamos a psicóloga Neuza Coraça para vir aqui ao estúdio do Paraná TV. Uma boa tarde, Neuza. Então, dá para a gente falar quais são, existe isso, os medos mais comuns, que mais chegam no consultório? Sim, são 3, bem identificados, e tudo por necessidade. Dirigir carro para levar filhos para a escola, para ir ao trabalho. Falar em público, porque o perfil da pessoa é muito bom, então a pessoa cresce na empresa, então precisa fazer reuniões. Ou vida acadêmica. E andar de avião também por 2 motivos. Ficou mais acessível viajar de avião hoje, então na família, no casamento, no namoro, sempre uma das partes está evitando viajar. E na empresa também, a pessoa tem possibilidade de fazer cursos, né? Então a pessoa só busca ajuda por uma necessidade mesmo. Quer dizer, foram os 3 exemplos que a gente mostrou na reportagem. Qual é o primeiro passo para a pessoa se livrar desses medos, né? É uma questão bem interessante, porque não é todo mundo que vai precisar de terapia. Acho que isso é bem bacana, assim. Só que a pessoa precisa organizar um planinho de trabalho, porque a pessoa que tem uma fobia, ela quer se livrar daquela fobia, e não. Ela precisa praticar uma atividade física por algumas semanas para produzir uma química, para neutralizar a química da ansiedade. Precisa escolher uma pessoa que seja, assim, tranquila para ajudá-la na exposição e fazer isso umas 2 vezes por semana, no começo aos pouquinhos. Então, olha só, nossa equipe foi às suas para saber do que a população tem medo. Vamos ver. Tenho medo de aranha, morro de medo de aranha, morro de medo. Morrer cedo agora. A única coisa é da morte que eu tenho medo. Eu tenho medo de ser assaltada, morro de medo de ser assaltada. Qualquer tipo de violência, não só de ser assaltada, mas qualquer tipo de violência. Esse é meu pior medo. Então, Neuza, olha só, até eu comentei há pouco, Erivelto me perguntou de surpresa se eu tenho medo, eu disse que eu tenho medo de avião. Os medos que essas pessoas relataram, parece que são medos comuns também, medo que todo mundo tem, né? Medo de morrer, sim, enfim, um pouquinho. Principalmente a violência, né? Quando passa a ser patológico, passa a ser doença, a gente tem que procurar ajuda, procurar tratamento. Vamos considerar, assim, que o medo é saudável, ele funciona como uma espécie de sinalizador
para avisar para a gente tomar cuidado. Só que quando ele é excessivo, ele se transforma na fobia. Então a pessoa ela tem uma intenção de fazer, se aproximar do objeto fóbico, né, ou da situação e não consegue. Não dorme à noite, tem todos aqueles sintomas que a pessoa descreveu ali. É cercado de muito sofrimento. Então a pessoa tem, a parte mais apaixonante desse trabalho foi identificar o perfil dessas pessoas. São sensíveis, humanas, você pode contar com elas, só que elas não gostam de críticas. Elas gostam de ter aquele controle que não é para manipular, é um controle para saber por onde elas estão andando. Porque se importam muito com o julgamento que os outros vão fazer. Então são pessoas extremamente confiáveis. Medo de ser reprovado, então. Isso, por isso que às vezes o medo não é muito compreendido. Culturalmente, até algum tempo atrás, parece que feio ter medo. Hoje a gente sabe que não. O medo faz parte. Para algumas pessoas que têm esse perfil, elas são mais tomadas por isso, né? Neuza, licença um minutinho, vamos ouvir a pergunta de um telespectador? Qual a diferença de medo e fobia? Sim, o medo, ele avisa para fazer a coisa direita ou tomar cuidado. E a fobia, a pessoa tem uma intenção e não consegue, ela paralisa. Então a vida dela está limitada. Quem está vendo o programa sabe, sim. É fácil da pessoa, a pessoa que sofre. Às vezes o familiar não compreende muito isso, sabe? Por isso que é importante falar. Até você falando familiar não compreende, um outro telespectador vai falar agora de um medo que eu acho que é comum e que a família não entende. Olha só, fica achando que é frescura, principalmente das mulheres. Vamos ver. No caso da minha mulher, né, que tem medo de qualquer bicho, ela tem medo. Daí eu queria saber o que eu posso passar para ela perder um pouco de medo, essa segurança, alguma coisa. Então, e aí o que as pessoas fazem? Barata, vão e trazem bichos, a barata para a gente ver, quer confrontar, traz um animal para você enfrentar. Não é o caminho, né? Não, nunca deve fazer isso. Os familiares, você tem uma intenção boa nesse momento. Às vezes. Mas não, você sabe que paralisa e pode piorar a situação. Então, essa questão que essa pessoa fez a pergunta ali, como que pode ajudar? Bem bacana. Precisa ajudar de maneira gradual, gradativa. Então, olhar primeiro, porque a pessoa, ela não vê nenhum filme quando tem isso, ela sai da sala. Então, começar olhando ilustrações, né? Depois, devagar, assim, sempre junto. Tem que ter uma pessoa confiável junto. E por que não deve mostrar? Por causa do choque que pode provocar? O choque, sim, tem terapia, assim, às vezes algum marido, com a melhor das intenções, sai para dirigir, larga o carro no meio do trânsito e fala, agora você vai. Nossa, não deve fazer isso. Ou a criança que tem medo da água e os pais levam para a praia, sabe? Não, é sempre ajudando, de mão dadas com a pessoa e passo a passo, respeitando o medo. Isso é muito importante. Só para a gente terminar, tivemos também telespectador querendo saber se há terapia gratuita, atendimento gratuito nesse caso. Você tem informação nesse sentido? Sim, a gente lá na clínica reserva 10% dos atendimentos para isso, porque o medo não escolhe classe social. E também as pessoas vão encontrar trabalhos bons nas universidades hoje. Todas aqui em Curitiba têm esse trabalho bom. E nas unidades de saúde também, que orientam para um psicólogo, se for o caso, né?